Existe um tipo de perigo que não faz barulho, não levanta a voz e não deixa marcas visíveis no corpo. Ainda assim, ele destrói sua paz aos poucos, faz você duvidar de si mesmo e transforma sua vida em um campo de tensão constante. Talvez você acredite que pessoas perigosas são apenas aquelas que ameaçam, gritam ou agridem. Mas a verdade é muito mais inquietante. As pessoas mais perigosas costumam parecer comuns. Elas sorriem, conversam normalmente, conquistam confiança e entram na sua rotina sem levantar suspeitas. Quando você percebe o estrago, sua autoestima já diminuiu, seu autocontrole foi abalado e sua paz interior parece algo distante. Quantas vezes você saiu de uma conversa sentindo um peso que não sabia explicar? Quantas vezes começou a questionar suas próprias decisões depois de ouvir determinada pessoa? Quantas vezes pediu desculpas por algo que, no fundo, nem era sua culpa? Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. O problema nem sempre está no que essa pessoa faz, diante dos seus olhos. Está naquilo que ela desperta silenciosamente dentro de você. Se você gosta de reflexões que ajudam a enxergar aquilo que quase ninguém percebe sobre a mente humana, inscreva-se agora no canal Diário das Cinzas, porque aqui nós não oferecemos distração, oferecemos consciência. A primeira coisa que denuncia uma pessoa perigosa não é a aparência nem o jeito de falar. É a sensação constante de que você precisa andar em ovos perto dela. Você mede cada palavra, calcula cada atitude e teme provocar uma reação inesperada. Aos poucos, você deixa de agir naturalmente. Seu corpo permanece em alerta, sua mente nunca descansa e até momentos simples começam a parecer exaustivos. Você já não conversa, apenas tenta evitar conflitos. O que torna isso ainda mais perigoso é que esse estado de vigilância contínua passa a parecer normal. Você acredita que está sendo prudente, quando na verdade está perdendo sua liberdade emocional. O segundo sinal aparece quando você começa a justificar atitudes que jamais aceitaria de qualquer outra pessoa. Ela desrespeita seus limites, diminui suas conquistas, ignora seus sentimentos, mas você encontra explicações para tudo. Ela está passando por um momento difícil. Ele não quis dizer isso. Talvez eu esteja exagerando. E foi nesse ponto que tudo começou a mudar. Você deixou de confiar na sua própria percepção. Quando alguém faz você duvidar constantemente daquilo que sente, a manipulação já começou. A disciplina emocional não significa suportar qualquer comportamento. Significa reconhecer a realidade sem permitir que suas emoções sejam usadas contra você. Existe ainda um terceiro sinal que quase ninguém percebe. Pessoas perigosas costumam criar um ambiente onde você sente culpa por cuidar de si mesmo. Sempre que você tenta estabelecer limites, elas fazem parecer que você é egoísta, frio ou ingrato. Então você cede mais uma vez. Cancela seus planos. Aceita o inaceitável. Diz sim quando queria dizer não. E, lentamente, sua identidade começa a desaparecer. A necessidade de aprovação substitui o respeito próprio. O medo de perder alguém se torna maior do que o medo de perder a si mesmo. Marco Aurélio ensinava que nossa paz depende da forma como governamos nossa mente, não das circunstâncias externas. Essa ideia continua extremamente atual. Uma pessoa manipuladora não controla apenas situações. Ela tenta controlar sua interpretação da realidade. Quando você perde o comando da própria consciência, qualquer decisão passa a ser tomada pelo medo, não pela sabedoria. É por isso que o estoicismo insiste tanto no autodomínio. Quem governa a própria mente reduz drasticamente o espaço para que outros governem sua vida. Mas isso ainda não explica tudo. Há um quarto sinal silencioso que merece atenção. Você percebe que está sempre emocionalmente cansado depois de encontrar determinada pessoa. Não importa quanto tempo tenham passado juntos. Algumas conversas parecem sugar sua energia. Você chega em casa confuso, irritado ou triste sem motivo aparente. Seu corpo fala aquilo que sua mente ainda resiste em admitir. A psicologia moderna explica que nosso sistema nervoso reage constantemente aos ambientes onde nos sentimos inseguros. Mesmo sem perceber conscientemente, seu organismo registra tensão, ameaça e desgaste. Seu cansaço talvez não venha do trabalho.
talvez venha das pessoas com quem você insiste em permanecer. O quinto sinal costuma aparecer quando seus sonhos começam a diminuir de tamanho. Você evita compartilhar planos porque sempre recebe críticas, ironias ou comentários que enfraquecem sua confiança. Aos poucos, você deixa de acreditar no próprio potencial. Não porque seja incapaz, mas porque passou tempo demais ouvindo alguém que precisava diminuir sua luz para manter o próprio poder. Pessoas perigosas raramente incentivam seu crescimento. Elas preferem que você permaneça inseguro, dependente e emocionalmente disponível para satisfazer suas necessidades. Talvez você conheça essa sensação. Você espera uma mensagem que nunca chega. Aceita migalhas de atenção como se fossem demonstrações de carinho. Comemora pequenos gestos de respeito como se fossem grandes provas de amor. Vive tentando agradar, enquanto a outra pessoa parece nunca estar satisfeita. E aqui está a verdade que muitos evitam enxergar. Quem vive implorando por consideração acaba esquecendo que respeito nunca deveria ser uma recompensa. Respeito é o mínimo. O sexto sinal é ainda mais profundo. Você começa a perder contato com quem realmente é. Antes gostava de determinadas coisas. Agora evita porque alguém criticou. Antes defendia suas opiniões. Agora permanece em silêncio para evitar discussões. Antes ria espontaneamente. Agora analisa cada reação antes de demonstrar qualquer emoção. Essa transformação acontece tão lentamente que quase ninguém percebe. Um dia você olha para si mesmo e sente que existe um vazio difícil de explicar. Não porque perdeu outra pessoa, mas porque perdeu partes importantes da própria essência. Sêneca dizia que nenhuma perda é maior do que perder a si mesmo. E essa talvez seja a consequência mais cruel de conviver com alguém emocionalmente perigoso. A destruição não acontece de uma vez. Ela ocorre em pequenas concessões diárias. Um limite ignorado hoje. Uma humilhação aceita amanhã. Um silêncio engolido depois. Quando você percebe, já não sabe mais onde termina a vontade do outro e onde começa a sua. A parte mais importante vem agora. Existe um sétimo sinal que reúne todos os anteriores. Você sente medo de ser você mesmo, medo de falar, medo de discordar, medo de decepcionar, medo de ir embora, medo de colocar sua felicidade em primeiro lugar. E nenhuma prisão é mais perigosa do que aquela construída dentro da própria mente. Grades podem impedir movimentos, mas o medo impede escolhas. Enquanto o medo governa sua vida, qualquer pessoa manipuladora continuará encontrando espaço para permanecer. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. Talvez o maior perigo não seja apenas a presença dessas pessoas. Talvez seja a crença de que você precisa delas para ser completo. Esse é o verdadeiro campo de batalha. O estoicismo nunca prometeu eliminar pessoas difíceis do mundo. Ele ensina algo muito mais poderoso. Ensina que sua liberdade começa quando você deixa de entregar o controle da própria paz nas mãos dos outros. Isso não significa viver desconfiando de todos. Significa desenvolver consciência suficiente para perceber quando uma relação alimenta sua força ou consome sua energia. Significa compreender que maturidade emocional não é suportar tudo em silêncio. É reconhecer quando o silêncio protege sua paz e quando ele apenas alimenta sua prisão. Imagine uma árvore crescendo em solo envenenado. Ela pode até continuar de pé por algum tempo, mas suas raízes nunca serão fortes. Agora imagine essa mesma árvore sendo transplantada para um solo saudável. Ela não muda de espécie, apenas finalmente encontra condições para florescer. Muitas vezes, você não precisa mudar quem é. Precisa mudar o ambiente onde insiste em permanecer. Sua dignidade vale mais do que qualquer relacionamento baseado em medo. Sua paz interior vale mais do que qualquer companhia que exija o sacrifício da sua consciência. Seu respeito próprio vale mais do que qualquer aprovação conquistada às custas da sua liberdade emocional. Quando você fortalece seu caráter, desenvolve autodomínio e pratica disciplina emocional, começa a enxergar pessoas perigosas com mais clareza. Não porque elas mudaram, mas porque você deixou de ignorar os sinais. A verdadeira força mental não está em vencer discussões.
está em reconhecer quando uma batalha não merece mais sua energia. A verdadeira sabedoria não consiste em convencer quem nunca quis compreender você. Consiste em proteger aquilo que nenhuma pessoa deveria ter o poder de roubar: sua paz. Da próxima vez que você caminhar por uma rua tranquila e perceber uma árvore saudável crescendo, firme em direção ao céu, lembre-se de uma coisa: ela só alcançou essa altura porque suas raízes encontraram um lugar onde podiam crescer sem serem sufocadas. Faça da sua mente esse lugar. Quem protege a própria paz nunca caminha em direção ao perigo de olhos fechados. Se esta reflexão despertou algo dentro de você, deixe seu like para que mais pessoas encontrem essa mensagem. Inscreva-se no canal Diário das Cinzas, ative o sininho para acompanhar as próximas reflexões e escreva nos comentários a frase: "Minha paz não está à venda". Compartilhe este vídeo com alguém que precisa reconhecer esses sinais antes que seja tarde e continue essa jornada assistindo ao próximo vídeo recomendado na tela. Sua transformação começa quando sua consciência desperta.